Canal Mundo PCD. Pedimos para se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar com seus amigos. Neste vídeo você vai aprender as regras de simples. O jogo de simples acontece entre dois oponentes que acertam a peteca sobre a rede com suas raquetes até que ela caia no chão. A quadra de simples inclui as linhas de fundo e exclui as linhas laterais externas. Cada jogador tem duas áreas de saque. A altura da rede é de 5 pés ou 155 centímetros nas pontas e um pouco mais baixa no centro. O rally começa com o saque e termina quando a peteca cai na quadra do adversário ou fora da quadra de simples. Uma partida consiste em 3 sets de 21 pontos. Quando o jogo empata em 20 pontos cada, a pessoa que fizer 2 pontos de vantagem primeiro ganha o set. Quando o jogo está empatado em 29 pontos cada, a pessoa que marcar 30 primeiro ganha. Depois que o set terminar, os lados são trocados e a pessoa que venceu é o primeiro a sacar. No terceiro set, quando um jogador atinge 11 pontos, as quadras são trocadas novamente. Aproveita o jogo! Tem que ser ele. Então aqui é o seguinte, para badminton nós trabalhamos com a deficiência física e nós temos 6 classes funcionais. WH1 e WH2 são wheelchair, que são os cadeirantes, então jogam metade da quadra e a área central de jogo ela é nula. Então aqui a área não está demarcada para vocês terem essa noção. Mas tem o pontilhismo aqui, ó. Então só para você ter essa noção, daqui onde está meu pé em linha reta, certo? Aqui no meio a área central ela é nula, então eles só jogam metade da quadra. Neste quadradinho aqui a gente chama de área de serviço ou área de saque. A partir do momento que o Arthur sacar, saca pra mim, Arthur. Ele fez o saque, ó. Passou dessa linha branca e caiu aqui dentro a peteca, tocou ao solo, ponto para o adversário. Beleza? Tá. Então ele sacou, a partir do momento que ele saca, cai na área de serviço, ponto para o adversário. Para o cadeirante, para o wheelchair, quando ele faz o saque, vale a linha lateral também e as linhas de fundo cancelam. Então, por exemplo, Arthur, tenta fazer um saque mais para cá. Aí, ó, ele sacou, out, foi para fora. Mas se ele saca e cai aqui na linha lateral, é ponto também. Fechado? No para badminton nós podemos jogar simples, masculino ou feminina, duplas, masculina e feminina, ou dupla mista, né? Masculino e feminino juntos. Sim. No para badminton nós temos algumas junções de classes que são somatórias. Então, por exemplo, um exemplo básico, são muitos detalhes, né? Mas a questão, por exemplo, do SU5. O SU5, ele tem que somar até 8 pontinhos. Então, o SU5 ele consegue jogar apenas com o SL3. Porque soma o 5 da classe mais o 3, que seria os standings. Continuando, o WH1 seria os atletas que não possuem controle de tronco. Geralmente são lesões acima, lesões um pouco mais severas. WH2 seriam lesões mais baixas, de lombar. Então eles têm uma mobilidade boa de cadeira, são mais safos. Por exemplo, atletas que geralmente praticam basquete em cadeira de rodas. O SL3 e o SL4 seriam os standings, seriam os andantes. O SL3 seria o Standing Lambing Lower, né, que seria membros inferiores, deficiências em membros inferiores. E o SL3 joga metade da quadra também. Qual que é a diferença? O SL3 ele pode ser biamputado ou monoamputado com amputação acima da linha do joelho. Com isso eles utilizam próteses, né, com uma lâmina para poder se locomover. Por que joga metade da quadra? Por conta da mobilidade. A mobilidade é mais reduzida, então ele consegue estar fazendo esse jogo.
paralisados cerebrais também conseguem estar se classificando como SL3, dependendo da mobilidade. Tudo é muito criterioso, então precisa de uma classificação funcional. O SL4, ele já joga no tamanho de quadra oficial do convencional. Então, o simples cancela os corredores laterais, não vale, e ele só joga o meio da quadra inteira. A mesma regra do convencional segue o SL4. O SL4, ele tem geralmente amputação abaixo da linha do joelho e ele tem uma mobilidade muito maior. A SU5, Standing Upper, seria os andantes com deficiência em membro superior. Ou seja, atletas que possuem má formação congênita, amputação ou até mesmo uma paralisia ou um choque ou algo do tipo que fez o braço paralisar. E aí esses atletas têm que prender o braço aqui atrás, nesses casos, né, salvo exceções, para poder fazer um bom jogo. Então eles conseguem, é permitido amarrar o braço para que o atleta consiga jogar sem o braço acometido. E para finalizar, a Short Stature, que é a SH6. A SH6 seriam para baixa estatura e pessoas com nanismo. Então, tanto mulheres quanto homens conseguem estar fazendo o jogo da SH6 e fazem no mesmo padrão do convencional. Não muda o tamanho de quadra. Aí você vai me perguntar, vai falar, professor, e o tamanho de rede? 1,55 m. Eles diminuem também esse tamanho por ser uma pessoa com nanismo ou uma pessoa baixa estatura? Não, é o mesmo tamanho para todos. Então permanece o mesmo tamanho de quadra, o mesmo tamanho de rede, só muda as exceções das adaptações para algumas classes. Mas é basicamente isso. Muito bom. O sistema do para-badminton mesmo do badminton convencional, um jogo melhor de 3, 21 pontos, perfeito. E nós temos essas classes. Agora a gente está inserindo, né, a SI7, que é a Stand Intellectual. Então pode ser que daqui a alguns anos tenha no QG Paralímpico essa questão do intelectual, né? Aqui em âmbito nacional nós já temos competições como brasileiro, regionais e fases nacionais que é permitido a classe do intelectual, então é uma vertente que a gente consegue trabalhar em âmbito nacional, né? Tem aquele aluno com deficiência intelectual, aquele atleta, vamos começar a inserir ele na modalidade porque ele pode ser um futuro talento. A motivação sua para ser técnico para badminton? Olha, a minha grande motivação sempre foi a minha mãe, né? A minha mãe, ela sempre trabalhou com pessoas com deficiência, né? A minha mãe, ela é especialista, fez o doc dela todo voltado para pessoa com deficiência e neuropsicopedagogia. Então, eu, desde pequeno, trabalho com o público com deficiência, né? Principalmente crianças, porque ela trabalha na prefeitura de Guarulhos há 30 anos. E em decorrência a isso, na Faculdade de Educação Física eu sempre tentei me inserir em lugares onde tinham pessoas com deficiência, porque eu me senti incluso. Mesmo eu sendo uma pessoa convencional, eu me senti incluso onde tinham pessoas com deficiência, porque era o meu meio de trabalho, o meu meio de viver, porque eu sempre estava com a minha mãe. E comecei a trabalhar no SESC, né, Santana, como auxiliar, e aí a partir de lá comecei a trabalhar também num colégio com pessoas com autismo, né, com TEA, transtorno do espectro autista, que eram graus mais severos, né, onde a gente fazia um trabalho de mobilidade, um trabalho de coordenação, e lá a gente trabalhava esportes de raquete também. E durante a faculdade eu me apaixonei pelo badminton. Comecei a jogar, participei de alguns torneios, né, amadores, organizamos algumas competições universitárias e a partir daí me apaixonei pela modalidade. E aqui no comitê comecei a estagiar em 2018 pela modalidade para-atletismo, mas sempre, né, produzindo artigo científico para o badminton, trabalhando na universidade com badminton. E em 2020, quando o badminton, o para-badminton no caso, se tornou uma modalidade paralímpica, eu me ofertei, né? Eu peguei e falei, eu consigo assumir essa modalidade, consigo desenvolver na escola paralímpica e hoje nós colhemos frutos aí muito especiais, né? Pessoas incríveis como o Arthur, nós temos o nosso outro menino, já ele até vai vir para cá para o comitê, que é o Vinícius, ele foi convocado para a seleção brasileira agora para jogar os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Se você também quiser conhecê-lo, vai ser de suma importância. E todos frutos aqui da Escola Paralímpica de Esportes, né, de um trabalho que é feito com muito amor, com muito carinho e principalmente com a vontade deles, né? Porque se eles não tivessem essa vontade de aprender, essa vontade de vencer, nada disso faria sentido. Então é a união
né, de professores apaixonados e alunos apaixonados pela aprendizagem dos professores e dos ensinamentos. Então eu acredito que é um trabalho em conjunto, não é um trabalho de formiguinha, mas um trabalho em conjunto. E a gente tenta inspirar os novos auxiliares, novos estagiários, novos estudantes a continuar esse trabalho, né, para que novos Arthurs, novos Vinícius, novos talentos venham para o esporte brasileiro, para que nós possamos ter mais e mais ídolos, né, cujo nos tempos difíceis estão tão escassos. Então acredito que essa geração é uma geração de ouro. E eu, como professor, desejo para todos os auxiliares, estudantes de educação física, treinadores, que se apaixonem também pelo trabalho como nós somos apaixonados.